Vamos para as informações? Eu vou começar falando sobre a dívida líquida do Flamengo, que aumentou de 395 milhões em 2024 e chega a 562 milhões de reais. Pois é, segundo a matéria do UOL, no fim de 2023 esse valor era de 167 milhões de reais, após o rubro-negro reduzir em quase 90% sua dívida histórica. O aumento se deu por conta de reforços, da compra do terreno para a construção do estádio e do baixo valor arrecadado com venda de atletas. Considerando as receitas do Fla, essa dívida líquida, total do passivo menos dinheiro a receber, não significa uma crise financeira, já que o valor representa 0,4% da arrecadação anual de 2023. A compra de La Cruz, 90 milhões de reais à vista, e do terreno, 147 milhões de reais à vista, geraram uma redução enorme no caixa do clube. No fim de setembro deste ano, o Flamengo tinha apenas 23 milhões e 900 mil reais em caixa livre. No fim de 2023, esse valor era de 234 milhões de reais. A maior parte da dívida é por compra de jogadores, 363 milhões de reais. Desse total, 207 milhões têm de ser pagos em até um ano. O próximo presidente do Clube Carioca terá uma situação mais apertada de finanças, apesar de estar longe de ser uma crise financeira. Resumo da ópera, tá? Após lermos essa matéria do UOL, o próximo presidente do Flamengo não vai ter muito dinheiro para fazer contratações. Terá que vender jogadores. E muito. É só um resumo para vocês aí. Então, pessoal, cuidado com essa campanha de que vamos construir o estádio a qualquer custo. Não é assim. Eu sou a favor do estádio próprio, desde que isso não ponha em risco a saúde financeira do Clube de Regatas do Flamengo. Dando continuidade, segundo o jornal o Globo, o Cruzeiro desponta como favorito para ter Gabigol em 2025. Com o afastamento do Palmeiras, a Raposa é a melhor opção financeira para o atacante, que em Belo Horizonte poderia ter o contrato longo que deseja. Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, não descarta uma investida por Gabigol. As tratativas prometem evoluir em dezembro após as finais da Copa do Brasil e Sul-Americana. O Santos também promete retomar as conversas, mas esbarra na questão financeira. Gabigol quer ficar no Flamengo e no Rio de Janeiro, mas com um contrato de 4 a 5 anos, mais luvas. O Flamengo, por sua vez, oferece um ano, mais aumento salarial de 50%. Hoje, o desejo de Gabigol é seguir no Flamengo, mas com esse contrato longo aí de 4 a 5 anos. Lembrando que o Flamengo propôs uma renovação para ele, de um ano, 50% de aumento, e até o momento ele não disse nem que sim, nem que não. Mas quando ele não diz sim, ele está dizendo não, né? É só se ele mudar de opinião, aceitar essa renovação de contrato e ficar no Flamengo. Eu já acho que já é uma baita renovação para um jogador que vem jogando pouquíssimo nos últimos meses e até nos últimos 2 anos. Fez 2 gols recentemente numa final, mas é muito pouco para você dar uma valorização de 50% para o jogador. Eu quero a opinião de vocês podem comentar à vontade. Se for para o Gabigol sair, vocês preferem ver o Gabigol aonde? No Cruzeiro? No Santos? No Corinthians? Fora do Brasil? Pode comentar à vontade aí. Vamos lá, pessoal. A arbitragem para a final da Copa do Brasil no domingo, lá na Arena MRV, Atlético Mineiro e Flamengo, está definida. O dono do apito vai ser Rafael Claus. Ele será auxiliado por Neuza Inês Bach e Danilo Ricardo Simon. O VAR será Daiane Muniz. A curiosidade é que todos esses profissionais são de São Paulo, o que não agradou a diretoria do Flamengo. Isso é verdade. Não faz sentido você botar todo mundo de São Paulo assim, né, cara? Vai botar de onde? Do Rio? Não. Vai botar de Minas Gerais? Não. Mas acho que daria para mesclar, né? Não botar todo mundo de São Paulo. Pelo menos é a minha opinião. Eu acho que a CBF poderia evitar a fadiga. A gente sabe que recentemente o Flamengo reclamou de arbitragem, todos os clubes reclamam de arbitragem. Quem não chora não mama, né? É o que parece. Porque quem mais chora pode ser, entre aspas, beneficiado nesses erros de arbitragem que chamam a atenção nesse ano. A arbitragem brasileira sempre foi horrível, nunca teve critério. Mas em 2024, vou te falar, passaram de todos os limites. Falando de campo e bola agora, boas notícias, boa notícia para o técnico Felipe Luiz. São 2 notícias, uma boa e outra não é boa. Vamos lá, vou começar pela boa, eu gosto de começar sempre com a boa notícia. Luiz Araújo treinou novamente com os demais jogadores e será relacionado para pegar o Atlético Mineiro no domingo. Eu vou até ver aqui a última partida
do Luiz Araújo com a camisa do Flamengo. Ele passou por um procedimento no joelho, ele teve um problema na cartilagem do joelho, ou seja, tá um longo período. A última partida dele foi no dia 15 de setembro, quase 2 meses, né? Fora aí. Boa notícia, eu acredito que fique como opção, até por conta desse longo período inativo sem entrar em campo, mas é uma baita opção no banco de reservas. O Gonzalo Plata, que foi titular no jogo de ida, seria, digamos, um reserva imediato do Gonzalo Plata. Na outra ponta, podemos dizer assim, tem Michael, tem Bruno Henrique. Agora, a outra notícia que não é boa para o técnico Felipe Luiz: De La Cruz ficou apenas na academia e não deve ser relacionado para pegar o Atlético Mineiro nesse domingo. De La Cruz se recupera de uma lesão muscular. No campo, Felipe Luiz não esboçou o provável time dele. Eu vou dizer como eu montaria, tá? Eu, Vene Casagrande, vamos lá. Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Alexandro. Meu meio de campo seria Everton Araújo, Pulgar, Gerson, Arrascaeta. E minha dupla de ataque, Michael e Gabigol. Esse seria o meu time e eu vou justificar por quê. No jogo de ida, ele botou o Gerson jogando como segundo volante. Não que o Gerson tenha jogado mal, mas eu acho que o Gerson não rendeu tanto quanto ele rende quando ele atua como meia direita ali, aberto e flutuando pelo meio. Eu acho que assim ele pode render mais. E você tendo 2 volantes que estão vivendo uma boa fase, Everton Araújo e Pulgar, daria uma certa precaução no setor defensivo, uma certa defesa para poder você preencher o meio de campo e com isso ter mais a posse de bola. O Flamengo é só não levar gol. Se não levar gol, pronto, é campeão da Copa do Brasil. Eu faria desse jeito. E no ataque, embora o Bruno Henrique tenha feito uma boa partida contra o Cruzeiro no meio da semana, mas o Michael foi muito bem diante do Atlético Mineiro, eu manteria o Michael no time titular. Eu quero saber de vocês, como é que vocês escalariam o time titular para pegar o Galo no domingo, jogo 4 horas da tarde, jogo importantíssimo, é o jogo mais importante do Flamengo no ano. Quero a sua opinião. Também não deixe de se inscrever no canal, ativa a notificação, solta o dedo no like. Pois é. Vamos para as informações do Flamengo. Galera, é o seguinte, vou começar falando sobre essa nota oficial do Flamengo. É uma nota muito grande. Ontem a gente trouxe uma informação do site UOL dizendo que a dívida do Flamengo aumentou e o Flamengo hoje emitiu um comunicado enorme, repito, desmentindo as informações do UOL, dando uma amenizada, na verdade, dizendo que o problema não é tão sério assim. Eu vou ler, na verdade, só o primeiro pedaço da nota, porque eu acho que a gente precisa ser justo, né? Se a gente leu aqui parte da matéria do UOL, vamos ser justos também com o Flamengo e ler a parte da nota oficial do Flamengo. Recentemente foram divulgadas informações parciais da imprensa que distorcem a real situação financeira do Flamengo. Essas informações consideram apenas parte dos números, sem oferecer uma visão ampla e precisa do cenário financeiro do clube, que hoje se encontra em seu melhor momento histórico, com uma solidez e saúde financeira inquestionáveis. Galera, a nota é muito grande, eu não vou ler a nota toda, mas tem um cara que, quando o assunto é finanças de clube, eu paro para ler ou escutar ou ouvir. O nome dele é César Grafietti, economista, o cara sabe muito. E ele fez um rápido resumo desse momento financeiro do Flamengo. Lá no Twitter dele ele disse: aumento por investimento, aí atletas e terreno para a construção do estádio próprio, elimina momentaneamente a folga financeira, o clube segue com superávit operacional, aparentemente se ajusta até o final do ano. E ele complementa ali, botando uma observaçãozinha, ele bota: não há motivo para pânico, só precisa saber se comunicar corretamente. Agora, que bom que alguém alerta sobre isso. Independentemente da gravidade hoje, os clubes se arrebentam aos poucos. O torcedor estar atento é fundamental para evitar risco. E eu concordo com ele. Eu acho que hoje, por exemplo, sempre que eu converso sobre Flamengo com alguém, eu sempre falo assim: o Flamengo não tem chances de voltar a um passado terrível, financeiramente falando, aquele passado que o presidente vem a público e diz: acabou o dinheiro. Isso não vai acontecer. Primeiro, a torcida não vai permitir isso. A torcida fica muito em cima. Segundo, os conselheiros não vão permitir isso, porque tudo tem que ser aprovado no conselho deliberativo. E independentemente de quem esteja mandando na gestão, quem seja o presidente, os conselheiros, eles são muito
pró-Flamengo. Não tem isso, porque eu apoio tal presidente, então vou aprovar algo que tem um risco muito grande para a saúde financeira do Flamengo. Não, isso não vai acontecer. Então, acho que para esse passado horrível aí, o Flamengo não volta. Porém, tem que tomar cuidado e tem que ficar em cima, como disse o César Grafietti aqui. Mudando de assunto, vamos falar de futebol, porque o zagueiro Léo Ortiz do Flamengo foi convocado pelo técnico Dorival Júnior para a seleção brasileira. E não só ele, a CBF comunicou o seguinte nesse sábado: o zagueiro Léo Ortiz do Flamengo e o atacante Gabriel Martinelli do Arsenal foram convocados nesse sábado para a seleção brasileira, que enfrenta a Venezuela na quinta-feira, dia 14, em Maturim, e contra o Uruguai no dia 19 em Salvador, pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Eles foram chamados para substituir Rodrigo e Éder Militão, ambos do Real Madrid. Os dois atletas se lesionaram na partida do clube na manhã desse sábado pelo Campeonato Espanhol e por isso não poderão integrar a delegação da Amarelinha neste mês. Inclusive, a situação do Militão preocupa demais, cara. Ele vai ter que passar por cirurgia, não é algo simples, muito pelo contrário, melhoras para ele, e agora o Léo Ortiz entra na vaga dele. Então, ao que parece, Léo Ortiz pegou a vaga de titular do Fabrício Bruno no Flamengo e agora pega a vaga na seleção brasileira também do Fabrício Bruno, porque muita gente esperava que o Fabrício Bruno fosse ser chamado. E por falar em Léo Ortiz, Fabrício Bruno, vamos falar da preparação do Flamengo para pegar o Atlético Mineiro nesse domingo. Luiz Araújo, confirmado, relacionado, uma baita notícia para o técnico Felipe Luiz, vai ter uma boa opção no banco de reservas para o decorrer do jogo. Ele não vai ser titular, já adianto isso para vocês, ainda bem, né, porque está atuar desde setembro, são quase 2 meses aí sem jogar, e o Luiz Araújo pelo menos retorna antes do previsto até. Então, parabéns ao atleta pela recuperação rápida, parabéns ao departamento médico do Flamengo, aos atletas envolvidos, fisioterapeutas, enfim, todo mundo que esteve envolvido na recuperação desse jogador que estava jogando muita bola antes de se lesionar, era titular absoluto. O Felipe Luiz, ele só tem uma dúvida, e ele montou o meio-campo que eu montaria, tá? O que ele esboçou hoje, vamos lá: Rossi no gol, o Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandre. E aí ele botou o meio-campo com Everton Araújo, Pulgar, Gerson e Arrascaeta. Era o meio campo que eu escalaria, eu falei isso aqui para vocês no vídeo de ontem. Inclusive lá no SBT Sport Rio também disse isso. E no ataque ele tem uma dúvida: Bruno Henrique ou Michael ao lado do Gabigol. O Bruno Henrique sai na frente por conta da estatura dele, a bola aérea. Ele é muito bom na bola aérea. E o Felipe Luiz, ele tem esse receio da bola aérea do Atlético Mineiro. E o Bruno Henrique é bom, tanto defensivamente quanto ofensivamente, a gente sabe disso. Mas, independentemente da bola aérea, eu colocaria o Michael. Vou ser sincero, acho que o Michael deu muito certo no jogo contra o Atlético Mineiro, no jogo de ida da final da Copa do Brasil, domingo passado. Eu manteria o Michael, deixaria o Bruno Henrique para o segundo tempo. Mas não é nenhum absurdo, muito pelo contrário, se ele começar com o Bruno Henrique e deixar o Michael como opção. Independentemente da escolha dele, para mim será uma boa escolha. E eu acredito muito no título do Flamengo nesse domingo. Primeiro, o placar, 3-1. A gente não pode esquecer esse placar, deixar de lado. Segundo, não é só o placar, é a forma como o Flamengo vem atuando. Fazer 3 gols de diferença nesse Flamengo hoje é uma tarefa extremamente difícil. É impossível? Não, mas é muito difícil. Muito difícil mesmo. Por isso que eu falo, para mim o Flamengo é o grande favorito para ser o campeão da Copa do Brasil, mesmo jogando fora de casa. Inclusive já fiz a minha fezinha, a minha bet lá na KTO, que eu dei a indicação para vocês. Resta saber qual será o placar. Eu acho até que o Flamengo nem deve tomar gol nesse jogo. Pelo menos é a minha opinião, tá? Eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês fariam? Bruno Henrique ou Michael no ataque? Gostaram desse provável time do Flamengo? Quero a opinião de vocês. Mas também quero que todos vocês aí se inscrevam no canal, solte o dedo no like, ative a notificação, compartilhe o vídeo com os amigos, com as amigas, porque assim o canal Vini Casagrande vai crescer cada vez mais. Eu conto com a colaboração de vocês. Qualquer ajuda será super bem-vindo. Nesse momento o Botafogo está jogando contra o Cuiabá, 46 do segundo tempo, 0-0, e ontem o Palmeiras venceu o Grêmio, ou seja, o Palmeiras vai se aproximando do Botafogo novamente, e foi um massacre do Palmeiras em cima do Grêmio. Que partida vergonhosa do técnico Renato Gaúcho comandando o Grêmio. O Flamengo está a um passo de fazer história sob o comando de um de seus maiores ídolos, agora em nova posição. Felipe Luiz, lateral que se transformou em técnico do rubro-negro, pode levantar sua primeira taça à frente do clube logo no início da carreira como treinador.
Com uma vitória sobre o Atlético Mineiro no domingo, Felipe se tornará o técnico mais rápido do século a conquistar um título pelo Flamengo, precisando de apenas 9 jogos para alcançar esse feito, superando Ney Franco, que conquistou a Copa do Brasil em 2006 em sua 12ª partida. A trajetória de Felipe Luiz é marcada pela ousadia tática e pela habilidade de liderança dentro e fora de campo. Em sua primeira final da Copa do Brasil, ele surpreendeu ao escalar o time num 4-3-3 ofensivo, que anulou o Galo e garantiu um triunfo sólido de 3-1. A proposta tática de Felipe destacou a agressividade e domínio do Flamengo, que praticamente não permitiu espaços ao Atlético Mineiro, além de mostrar um time que, embora voltado ao ataque, manteve-se seguro defensivamente. Agora, com a vantagem adquirida e o apoio da nação rubro-negra, o técnico e o elenco se preparam para buscar o tão sonhado pentacampeonato. Em comparação com Ney Franco, que assumiu o Flamengo em uma fase difícil e com elenco limitado, Felipe tem ao seu dispor um time de estrelas e recursos. Ney precisou de improvisação, usou um inédito 3-6-1 e treinou em segredo no Ninho do Urubu, apostando no talento de jogadores como Léo Moura e Juan para criar uma formação surpreendente que desconcertou o Vasco. Já Felipe trouxe seu toque de modernidade e uma leitura tática que renovou o estilo de jogo do Flamengo, focando na intensidade e nos ataques rápidos que já estão dando resultado em campo. Ao longo do século, o Flamengo se destacou por promover mudanças estratégicas que resultaram em títulos históricos, e Felipe Luiz é a nova esperança de uma era de ouro para o clube. Suas decisões táticas, somadas à experiência de anos no campo como jogador, posicionam-no como um possível comandante duradouro para o rubro-negro. Já nas primeiras partidas, Felipe obteve vitórias importantes no Brasileirão e se manteve firme nas semifinais da Copa do Brasil, garantindo seu lugar na final e colocando o Flamengo na briga pelo título com a confiança da torcida. No último jogo contra o Atlético Mineiro, Felipe mostrou que não está para brincadeira, o esquema ofensivo impôs o ritmo desde o início, e o Flamengo controlou a partida, abrindo vantagem que coloca a equipe em uma posição privilegiada para a conquista. O jogo decisivo promete ser um evento épico, com Felipe Luiz e o elenco motivados a trazer mais um troféu para o Mengão. Se o Flamengo mantiver o mesmo nível de atuação, Felipe Luiz estará a um passo de cravar seu nome não só como ídolo, mas também como uma das grandes mentes do clube no século XXI.